Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês viram no título, vou falar um pouquinho como foi esse primeiro período, né? Pra quem não sabe, eu sou estudante de medicina veterinária, né? E também faz bastante tempo, faz um tempinho que eu não gravo mais nada aqui pro YouTube, mas eu vou aproveitar que eu tô de férias pra gravar algumas coisas aí, postando até as aulas voltarem, né? Agora em agosto, né? Pra eu já ir gravando algumas coisas e postando algumas coisas, né, aqui no YouTube. É claro que eu postei algumas coisas de veterinária há um tempinho atrás e depois não postei mais nada. Mas, enfim, vou gravar, vou voltar a gravar, né, porque faz bastante tempo. E, enfim, pra quem não sabe, eu sou estudante de medicina veterinária, tive que voltar pro primeiro período porque teve algumas matérias que eu reprovei, e tive que voltar pro primeiro período, né? E como o primeiro período acabou de acabar no mês passado, eu resolvi falar um pouquinho de como foi esse primeiro período, o que é que eu achei da faculdade, né, e tal. Eu tô gostando muito da faculdade. Eu achei muito bom a faculdade, melhor do que a outra que eu tava, né? Que a outra que eu tava, eu não me sentia em casa, eu não me sentia confortável e tal. E nessa que eu tô agora, eu me sinto confortável, me sinto em casa, né? Me sinto segura, mas na outra eu não me sentia. Esse tipo de coisa. E antes de começar as aulas, né? No final do ano passado, pro início desse ano, antes de começar, até janeiro, né? Porque começou as aulas em fevereiro, né? E eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir fazer amizade com o pessoal, né? Será que eu vou conseguir fazer? Eu consegui fazer amizade, não fui eu que cheguei na pessoa já pra fazer amizade, né? Foi uma das meninas que chegou em mim, foi fazendo amizade comigo. Eu percebi que todo mundo foi fazendo amizade assim no segundo, terceiro, quarto dia, né? Porque no início das aulas todo mundo tava se conhecendo, tava conhecendo os professores. Então, assim, nos primeiros dias, o pessoal já foi fazendo amizade, todo mundo já foi fazendo amizade. Eu também, mas não foi eu que cheguei nas pessoas pra fazer amizade. Foi as pessoas que foram falando algumas coisas comigo, aí eu consegui fazer amizade, consegui falar algumas coisas. Mas quem chegou mais foi uma das meninas que chegou em mim, conversou comigo, aí eu fui conversando com outras meninas. E assim foi, eu consegui juntar, fazer um grupinho de amigas da faculdade pra eu fazer grupo de trabalho, né, pra estudar essas coisas. E eu gostei muito das meninas, gostei de, pelo menos, ter feito amizade, que era uma das coisas que eu tava pensando se eu ia conseguir fazer, né, ou não, né. Tô gostando muito das aulas dos professores, gostei muito das aulas dos professores que eu tive esse semestre, né. E na faculdade que eu tô agora, tem 3 professores que deram aula na faculdade que eu estudo. 2 delas eu sei que ainda dá e uma delas eu não sei se dá ou não, porque eu acho que ela saiu, né? Mas eu fiquei com uma leve impressão que ela dava aula ou ainda dava, né? Aí eu soube por um amigo veterinário que fazia veterinária na mesma universidade que eu fazia, né? Soube que ela realmente dava aula lá. Mas enfim, eu tô gostando muito. Gostei muito dos professores, consegui fazer amizade. Assim, nos primeiros dias de aula, né? E as matérias eu tô consegui entender as matérias, né? Eu tive a sensação que eu tava conseguindo entender, né? Não sei se é porque os professores explicavam direito, né? A disciplina, só uma delas, que era professora de bioquímica, que é professora de bioquímica, que até uma menina do outro período disse que ela poderia explicar não sei quantas vezes que a gente não ia entender nada. Eu acho que é pela forma que ela dá aula que é meio difícil pra entender. Eu só conseguia entender umas certas coisas, mas não tudo direito. Mas, enfim, eu tô gostando muito, né? E eu achei muito diferente a forma da universidade, de tipo,
prova, né? Que tem aula todos os dias, de segunda a sexta, né? Que não tem um dia que a gente não tem aula, né? Que na outra universidade tinha, como é que se diz? Um dia na semana que eu não tinha aula, né? E nesta agora eu tenho aula todos os dias, né? E eu achei isso uma coisa diferente, que a gente passa 3 semanas tendo prova. 3 semanas tendo prova, porque a gente tem prova com aula e devolução de prova. Aí dura 3 semanas. Eu achei diferente, porque eu era acostumada a ter uma semana de prova, né? Eu achei super diferente. Mas, enfim, deu pra fazer as provas, né? E eu senti que eu poderia ter me saído melhor. Eu fiquei pensando depois, eu poderia ter estudado mais um pouquinho, ou ter estudado de outra forma, pra me sair melhor, né? Foi o que eu tinha conversado com alguns amigos da turma, né? Ele até disse que deveria ter feito isso, né? Mas, resumindo, eu tô gostando muito da universidade, né? Tô me sentindo confortável lá, me sentindo segura, né? Me sentindo em casa melhor do que na outra que eu tava, que eu me sentia perdida, me sentia sozinha, né? Não me sentia em casa, né? Eu consegui fazer amizade com gente de outro período, mas foi com pouca pessoa, né? E por incrível que pareça, eu até tenho um contato de gente da outra universidade, mas não era da minha turma, não é da minha turma antiga, era de outra, que o pessoal já tava formada em medicina veterinária. Mas, resumindo, eu tô gostando muito. Tive a experiência de pegar em rato, né? Aqueles ratos com pelo e sem pelo, que na outra universidade eu não tinha chegado na oportunidade de pegar um rato, né? Eu acho que o pessoal da minha antiga turma tava tendo a oportunidade de pegar em rato agora no final do curso, e eu tive a oportunidade de pegar agora no início do curso, no primeiro período, em uma matéria que eu não pago, mas eu tava assistindo aula, né? Mesmo assim, né? Porque teve 3 matérias nesse período que eu não paguei, porque eu tenho um aproveitamento. Aí uma dessas matérias foi de bioesterismo, um negócio assim que mexe com rato. Eu tive a oportunidade de pegar rato, né? De coelho também, né? A gente não falou de coelho, mas como a gente deu de presente, doou, na verdade, um coelho pra uma das meninas no aniversário dela, aí eu acabei pegando, né? E, enfim, basicamente eu tô gostando muito da universidade, né? Melhor do que da outra universidade. Tô me sentindo confortável, tô conseguindo entender os conteúdos assim de boa. Tive a sensação que os professores explicam direitinho, né? Não que os meus ex-professores não explicavam direito, mas eu tive a sensação que eu consegui entender um pouco melhor agora do que quando eu comecei lá em 2023, né? O curso de veterinária. E é isso. É basicamente isso que eu tô gostando do curso, tô gostando da universidade que eu tô agora. Tô me sentindo bem, né, nessa universidade nova, né. Tô sentindo que, tipo, era pra eu ter começado agora, ter parado um pouquinho, pra eu, pelo menos, começar a faculdade de fato, né. Porque quando eu tava na outra universidade, eu não sentia que era a hora de ter começado. Eu acho que era pra eu ter esperado um pouquinho, mas tudo bem. E é isso, tô gostando demais da universidade, dos professores, das aulas, né? E esse segundo semestre, vou trazer mais vídeos, que eu poderia ter gravado mais vídeos no primeiro período, só que eu não gravei. E também agora na férias, eu vou tentar gravar alguns vídeos e postar aqui no YouTube, né, pra não gravar um vídeo e depois gravar outro vídeo lá
não sei quantos meses depois, mas enfim, é isso, basicamente isso que eu queria gravar aqui, que eu tava com vontade de gravar, e eu pensei, vou gravar logo pra não deixar pra depois esse vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo.